Cara jovem, muito boa tarde. É um prazer poder compartilhar essa aula de Romanos 4 e Romanos 5 com você. Nós temos três perguntas para vocês que estão nos ouvindo. Espero que possa abençoá-la e ajudá-la a compreender sobre por que nós precisamos da graça de Cristo. Paulo, ele vai escrever profundamente uma epístola aos Romanos, já tem escrito, né, desde Romanos 1, 2, e nesses dois capítulos ele enfatiza muito claramente poder que nós temos por meio de nossas obras, por meio de nossa fé e por meio da graça de Cristo, ok? Então vamos começar lá em Romanos 4, no versículo, logo aqui, né, no cabeçalho, e ele diz: a fé exercida por Abraão lhe imputada por retidão. O homem é justificado pela fé, pelos atos de retidão e pela graça. Ok? A gente já vai falar sobre justificação, sobre todas essas coisas, né? Então, ele começa no versículo número 1, e ele diz o seguinte: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne, o que ele conseguiu alcançar com as obras que ele fez, ok? O que que nós conseguimos alcançar com as obras que nós fazemos? Então, pensem em todas as obras que vocês fazem, né? Vamos usar um exemplo. Vamos supor que você morreu e você vai lá para o céu, tá certo? Vai para o julgamento e você leva uma pasta. E nessa pasta você começa a tirar os seus certificados, né? Olha, eu fui batizado, eu fui abençoado quando era criança, eu fui batizado, eu recebi o dom do Espírito Santo, eu participei da primária, tá? E leva todos os seus certificados, né? Eu fiz missão, eu recebi o sacerdócio do Melquisedeque, né? Eu fui casado no templo, eu vivi uma vida reta, eu fiz isso e fez aquilo. Pois bem, tá? Você acha que isso vai lhe ajudar a entrar no reino celestial? Todas as suas obras de retidão? Essa é a mesma pergunta que Paulo começa a fazer com Abraão. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem que se glorificar em si mesmo. Será que se ele foi justificado por suas obras, será que nós somos justificados por nossas obras? Nenhum de nós é justificado pelas nossas obras. Se nós procurarmos no Guia de Estudo das Escrituras a palavra ganhar o céu, ou ganhar, vocês não vão encontrar. Ou merecer o céu, nenhum de nós merece o céu, ok? Então vamos estudar um pouquinho a respeito de como nós podemos chegar lá, tá? Em 2 Nef 2, no versículo 8, olha só o que ele diz assim: portanto, quão importante é tornar essas coisas conhecidas aos habitantes da terra, para que saibam que nenhuma carne pode habitar na presença de Deus, a menos que seja por meio dos méritos, da misericórdia e da graça do Santo Messias. Então, pensem nisso. Nenhum de nós vai habitar na presença de Deus. Nenhum de nós merece o céu. Nenhum de nós ganha o céu, a não ser pelos méritos, por aquilo que Cristo conseguiu, por sua misericórdia e pela graça dele. Nós já vamos falar mais a respeito da graça, para que a gente possa entender o que é essa graça. O Guia de Estudo das Escrituras, ele diz que graça é a ajuda ou força concedida por meio da expiação de Jesus Cristo. É a ajuda que você recebe, é a força que recebe. Ele depois continua dizendo que é uma graça, que a graça é uma dádiva, perdão, do nosso Pai Celestial. Então, basicamente, ele diz assim: a palavra graça, conforme usada nas Escrituras, refere-se basicamente ao poder capacitador e à cura espiritual oferecidos por meio da misericórdia e o amor de Jesus Cristo. Então, nós vamos merecer o céu? Não. Nós vamos entrar no céu por meio da misericórdia, por meio dos méritos e por meio do poder capacitador que Cristo vai nos dar e por meio da cura espiritual que será realizada. Agora sim, nós podemos entrar no céu. Tem outras escrituras que falam basicamente claro a respeito disso. Olha o que diz em Alma 24,
Perdão, Alma 24, no versículo 10, ele diz: e agora, e agradeço também a meu Deus, sim, ao meu grande Deus, por não havermos permitido que nos arrependêssemos destas coisas, também por havermos perdoado nossos inimigos, seus pecados e assassinatos por termos cometido, por termos aliviado o coração pelos méritos de Cristo. Ok? A culpa de nosso coração. É interessante aqui no 14, e tendo o homem caído por si mesmo, nada podia merecer. Por causa de nossas faltas, por nossas culpas, por todas as coisas que nós cometemos, nós não merecemos nada. Alcançou Abraão alguma coisa pelas suas obras? Alcançamos nós alguma coisa pelas nossas obras? Não, nós não alcançamos. Já aprendemos sobre isso, a não ser pelos méritos, pela misericórdia e pela graça. A graça, nós acabamos de ver o que é a graça, é o poder capacitador e a cura espiritual que nós precisamos. Esta graça, esse poder capacitador, devido às nossas obras, devido à nossa retidão, ela traz a cura espiritual que nós precisamos para voltar à presença de nosso Pai celestial. Por que eu preciso tanto da graça de Cristo? Essa é a primeira pergunta. Ele continua, e é muito claro aqui no versículo 16, e ele diz assim: portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, e não somente que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é nosso pai, é pai de todos nós, né? A tradução de Joseph Smith, ele amplia um pouco a nossa visão, e ele diz assim: portanto, vós sois justificados pela fé e obras, por meio da graça. Nós somos justificados. Essa palavra é muito interessante, né? A palavra justificação, ela significa ser isento da punição pelos pecados e declarado sem culpa. Uma pessoa justificada pela graça do Salvador por meio da fé nele. Isso é demonstrado por meio do arrependimento, obediências, as leis e ordenanças do Evangelho. A expiação de Cristo possibilita a humanidade arrepender-se e ser justificada ou perdoada do castigo, que é uma outra forma de ser recebida. Então, ser justificado é ser isento da punição pelos pecados e declarado sem culpa. Vamos voltar lá na Escritura, né? A Escritura diz: portanto, vós sois declarados sem culpa, vós sois justificados. Como que a gente vai ser declarado sem culpa? Pela nossa fé, pelas nossas obras e por meio do poder capacitador e cura espiritual que vem por meio de Cristo. É assim que não somente Abraão, tá? Mas também todos nós, como ele diz aqui, podemos voltar à presença de nosso Pai Celestial. Isso está relacionado muito a ver com o convênio abraâmico. Todos nós conhecemos sobre o convênio abraâmico. Vamos repetir um pouquinho aqui sobre o convênio que o Senhor fez com Abraão, tá? No guia de estudo, ele diz o seguinte: Abraão recebeu o que, ó, descreve o convênio feito por Abraão com o Senhor. Abraão recebeu o evangelho primeiramente pelo batismo. Então, todos nós vamos receber esse mesmo evangelho, o convênio que o Senhor fez com Abraão, tomando a decisão de ser batizados. Quer dizer que nós exercemos fé, quer dizer que nós nos arrependemos e depois nós tomamos a decisão de sermos batizados. Este é o convênio da salvação. Se nós queremos ser salvos, é ser batizado, é cumprir com o convênio do batismo. Depois disso, ele diz: foi-lhe conferido o sacerdócio maior. Então, nós progredimos e recebemos o sacerdócio maior. Ele fez o convênio do casamento celestial. O nosso progresso leva ao casamento, tá? Que é um convênio de exaltação.
obtido por meio da garantia de toda a progenie eterna. Por fim, foi prometido a Abraão que todas as bênçãos desses convênios seriam oferecidas à sua posteridade. Ok? É muito interessante o que o Senhor prometeu. Ele disse que a posteridade, ou aqueles que receberiam as bênçãos dele, tá bom? Viriam por meio deste convênio, aqueles que estão dispostos a fazer esses convênios, que esse é o convênio da exaltação. Então, o convênio de Abraão se resume basicamente, no, se a gente fosse colocar lá resumo do resumo do resumo, seria o convênio de exaltação, ok? Em Doutrina e Convênios de 132, de 29 a 50, a gente só vai ler uma parte aqui, ó, olha só o que ele diz aqui. Ide, portanto, e fazer as obras de Abraão. Guardai minha lei e sereis salvos. Ide, portanto, fazer as mesmas obras que Abraão fez. Abraão foi batizado, Abraão recebeu o sacerdócio, e Abraão tomou o casamento celestial como uma prioridade em sua vida. Todas essas coisas podem ajudar-nos a chegar à presença de Deus, tá? Então, o presidente Kimball, há muitos anos atrás, ele diz qual era o círculo da exaltação, né? E primeiro ele começou a falar sobre o que ajuda mais a gente a ter um casamento adequado. E aí eles chegaram à conclusão, né, que era a missão. E o que que ajuda você a ser um bom missionário, né? O Seminário Instituto. Então, o Seminário Instituto prepara você para ser um bom missionário. A missão prepara você para ser um excelente pai, marido, profissional, esposo, tá? E líder no reino de Deus. Este é o círculo da exaltação. Seminário Instituto, missão, casamento eterno. Todas estas coisas vão ajudar você a cumprir com esse convênio que o Senhor fez com Abraão. Mas lembrando, as obras de Abraão vão salvá-lo? Não. Nossas obras vão salvar-nos? Não. É muito claro as Escrituras. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Que diremos, eu e você, ter alcançado, perdão, segundo a carne? Alcançamos obras de retidão. Todas elas precisam de fé, precisam cumprir os convênios e precisam do Salvador, Jesus Cristo. No capítulo 5, vamos já lá para o capítulo 5, tá? Cabeçalho, ele diz o seguinte: o homem é justificado pelo sangue de Cristo. Novamente falando sobre a justificação. Não sei se vocês se lembram, vou abrir o Guia de Estudos das Escrituras, ser isento da punição pelos pecados e declarado sem culpa perante Deus, ok? Adão caiu e Cristo realizou a expiação para que o homem pudesse ser salvo. Tá? Então, vamos começar lá vendo o versículo 1, versículo 2 e alguns versículos muito interessantes que nós temos aqui no capítulo 5, né? Sendo, pois, justificados, ou sendo declarados isentos da culpa, ok? Pela fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E basicamente a Escritura está sempre 100% correta, né? Essa paz, se a gente abrir aqui a tradução de Joseph Smith, a paz que concede aos obedientes, ok? Então, o Senhor só concede esta paz, tá? Àqueles que são obedientes. E ela vem por intermédio de seu Filho, o Salvador Jesus Cristo. Não existe outra maneira de nós encontrarmos a paz. Todos nós podemos ter paz, independente das situações que nós vivemos. É só colocar Cristo como centro de tudo aquilo que a gente faz. Versículo 2, ele continua dizendo, pelo qual também temos acesso pela fé. Todos nós temos acesso a essa paz, ou a Cristo, por meio de nossa fé. Lembrando que fé é um dom de Deus, concedido devido à nossa retidão pessoal. Quanto mais reto nós formos, mais fé nós teremos. Esse dom é dado por meio de nossa retidão. E ele diz que nós temos acesso a essa fé e a essa graça, na qual estamos firmes. A fé e a graça de Cristo, se lembra o que é a graça de Cristo?
tá? Vamos abrir lá novamente. Poder capacitador e a cura espiritual oferecidos por meio da misericórdia e o amor de Cristo. Como a graça de Cristo, a expiação de Cristo, tem abençoado minha vida. Todos eles nos trazem segurança. Então, se nós queremos ser mais seguros, nós temos que conseguir continuar exercendo mais e mais fé. Uma coisa muito interessante que ele diz, olha, quando a gente vai estar firme na fé, algumas coisas vão acontecer. Então, ser membro da igreja muitas vezes não é fácil, né? A gente pensa, bom, a gente é membro, não vai passar por alguns desafios, algumas provações. Não, os desafios e as provações são dons de Deus também, são bênçãos de Deus, tá? É claro que nós, de antemão, não consideramos como uma grande bênção, mas Paulo, ele começa a ensinar sobre isso no versículo 3, e ele diz assim, não somente isto, mas também nos gloriemos nas tribulações. Quem fica feliz por receber uma tribulação, tá? Existem dois caminhos que as tribulações podem nos conceder. O primeiro caminho é a mágoa, é porque eu. A pergunta seria, por que não eu? Mas a pergunta é, e por que eu? Por que isso só acontece comigo? Talvez caiamos, percamos a fé em Deus. Não, mas se Deus existe, eu não podia. Eu estou guardando todos os mandamentos, eu estou fazendo todas as coisas certas. Mas normalmente não é assim que acontece, né? Então ele diz assim: se nós nos gloriarmos nas tribulações, se nós exercemos fé, ele diz que nós teremos uma produção de paciência, né? Sabendo que a tribulação produz paciência. Paciência com nós mesmos, paciência com os outros. Aumentamos nossa capacidade de saber esperar. E ele continua assim: a paciência produz a experiência, a esperança, ok? As tribulações vão trazer experiência para nós, se nós formos pacientes. Essa experiência é uma grande bênção. Quanto mais experimentados nós formos, mais esperança nós teremos em Cristo ao resistirmos a todas as tribulações. Então, as tribulações são bênçãos disfarçadas, mas tudo depende de como nós reagimos. Nós podemos lembrar de como Nefe reagiu ao comer carne crua no deserto. E ele disse que foram felizes, eles viveram segundo o padrão de felicidade. E nós vemos seus irmãos murmurando, porque nossas mulheres ficaram no deserto, tiveram filhos no deserto, e todas as lamúrias que eles tiveram por causa da atitude deles. As tribulações vieram para Lamã e Lemuel e vieram para Nefe. As tribulações vão vir para mim e para você. Tudo depende de como nós reagimos às tribulações. A paz de Deus, tá? E a glória que Ele quer para nós é que as bênçãos disfarçadas, que são as tribulações, elas produzam paciência, o dom de esperar, o dom de não ficar magoado, não ficar chateado, o dom de ser paciente consigo mesmo e com os outros. Isso produz experiência e esperança em Cristo. Então, vamos continuar, tá? Versículo 5 ele continua dizendo, né? A experiência não desaponta, né? Então, a esperança, né? Cristo também, o nome esperança também é o nome de Cristo, né? Cristo não desaponta. Portanto, o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Mas quando nós esperamos em Cristo também, nós não seremos desapontados, ok? Quando nós fazemos todas as coisas certas e esperamos que Cristo possa nos ajudar, nós compreenderemos a situação e seremos edificados e abençoados por meio das provas que todos nós passaremos. Vamos continuar lá para baixo, tá? E agora ele começa falando a respeito de Adão, que é o segundo tema lá no cabeçalho, né? Ele começa lá no versículo 11, ele diz assim, não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo,
pelo qual agora alcançamos a reconciliação. É muito interessante essa palavra reconciliação. Se você clicar nela, vai dar a expiação. Então, não somente isso, mas todos nós nos gloriamos em Deus por Jesus Cristo, por meio da sua expiação. A expiação, que é tornar um com Ele, né? Atonement, né? Que é uma palavra em inglês, né? Ela nos torna um com Cristo e nos reconcilia com Cristo. Por meio da expiação de Jesus Cristo, nós podemos ter acesso à fé, nós podemos nos arrepender a cada semana, tá bom? O sacramento também é uma grande bênção que vem por meio dessa reconciliação, quando nós fazemos convênios de seguir a Cristo. Então, essa reconciliação só é dada por meio de Cristo, ou essa expiação, o único que pôde fazer essa expiação por nós foi o Salvador Jesus Cristo. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Não pense nisso. Adão, né, de acordo com o que está dizendo aí, ele instituiu o pecado. Sabemos que não foi bem assim, mas antes da queda, né, quando você coloca aqui pecado, ele vai trocar essa palavra por a queda de Adão, pelo que, como por um homem, entrou a queda no mundo. Esse acontecimento que nós chamamos de queda, tá? Então, como era a nossa vida antes da queda de Adão? Como se tornou nossa vida depois da queda de Adão? E como se tornou nossa vida depois da expiação de Jesus Cristo? Como ela pode se tornar? Eu gostaria de compartilhar aqui com vocês algo que pode ser muito útil, né? Nós, deixa eu achar primeiro, tá aqui, ok? Então, esse arquivo, ele é bem interessante, né? Antes da queda, nós tínhamos a imortalidade, tá? Nós convivíamos com Deus, nós tínhamos inocência e nós éramos sem filhos. Depois da queda, como se tornou a nossa vida? Depois daquele homem ter praticado a queda que foi Adão junto com Eva, né? Estabelecer a mortalidade, houve a morte espiritual, tá? Houve o conhecimento também do bem e do mal, e todos nós poderíamos ter filhos. Depois da expiação de Cristo, ok? Ressurreição mais incondicional é para todos. Então, essa imortalidade que existia antes, ela é um dom gratuito dado por Deus a todos nós. A mortalidade que foi estabelecida por Adão também foi estabelecida a imortalidade por Cristo. O convívio com Deus vai ser sobrepujado também. Nossa distância espiritual que os nossos pecados nos trazem, tá? Eles vão ser sumidos. Sobrepuja a morte espiritual para todos, pois todos voltarão à presença de Deus. A outra coisa da graça ou da expiação de Cristo, pleno conhecimento do bem e mal, inocência, conhecimento, agora é um pleno conhecimento. Sem filhos, filhos, e agora nós podemos ter uma prole eterna. O que eu farei para que eu possa aproveitar mais sobre esta graça? A expiação de Cristo foi uma grande bênção. E assim como a queda veio por um homem, as bênçãos da exaltação vieram também por um homem que é Cristo. Deus possa abençoar cada um de nós. Eu sou tão grato pela expiação do Salvador. Eu sou tão grato por Ele ter dado sua vida por mim e por você. Por Ele ser tão bondoso. Por nós podermos aproveitar e ser justificados um dia, ser isentos do pecado, por meio dessa graça redentora. Nós não conseguimos ganhar o céu por meio de nenhum mérito nosso, por meio de nenhuma obra nossa, a não ser pelos méritos, misericórdia e a graça do Santo Messias.
Ele é aquele que veio para abençoar a minha vida e a sua vida. E isso é o que Paulo clama aos romanos e ensina com grande poder, falando a respeito do convênio que o Senhor fez com Abraão, falando a respeito do sangue de Cristo que expia os nossos pecados. Que Deus possa abençoar cada um de nós ao buscarmos em Cristo e por meio de nossa fé e obras voltar à presença dele. Em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém. Forte abraço a todos.